nós estamos em uma guerra espiritual, não há dúvidas disso. E em Efésios 6:12, diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Fique comigo esta manhã e acredite em mim quando eu digo que sua circunstância não é o seu problema. As pessoas que irritam você não são o seu problema. Há algo por trás disso. E esse é o real problema. E quando Satanás trabalha através de uma pessoa, digamos que talvez ele trabalhe com uma pessoa para tentar mantê-lo aborrecido o tempo todo. Alguém tem uma pessoa assim na sua vida, é tipo, você se levanta, você está tendo um ótimo dia e ela aparece e tudo acaba. Bem, a maneira de vencer suas batalhas, agora ouça o que eu estou dizendo. A maneira de vencer suas batalhas é perceber, ter os olhos bem abertos e perceber o que o inimigo está tentando fazer e responder exatamente com o oposto do que ele quer que você responda. Sabe, se nós pararmos de permitir que o inimigo controle-nos, podemos ser testemunho para outras pessoas. E sabe, o inimigo tentou usar-me logo no início do meu casamento para fazer o Dave infeliz, porque eu estava infeliz. E assim, quando a pessoa é infeliz, ele pode facilmente trabalhar com essa pessoa para tentar fazer outras pessoas infelizes. Mas Dave não me deixava fazê-lo infeliz. Ele ficava feliz, não importava o que eu fizesse. E isso foi enfurecedor para mim por um período de tempo, só por um período de tempo, porque depois de um tempo ele começou a impressionar-me. Então eu comecei a perceber que ele tinha algo que eu não só não tinha, como nunca tinha visto ninguém ter. Porque eu cresci numa casa cheia de tumulto e todos simplesmente respondiam emocionalmente às respostas emocionais de todos. Mas ali estava um homem que era calmo, estável, e ele simplesmente disse-me, sabe, eu quero amar você, mas se você não receber isso, eu nada posso. Eu me lembro de uma vez ele me dizer, quer saber? Eu tentei fazer você feliz e você realmente está determinada a não ser feliz. E então eu não vou tentar mais fazê-la feliz, mas eu vou desfrutar a minha vida. Então, agora, o que aconteceria em alguns dos seus relacionamentos? Agora eu falo sério com você. O que aconteceria em alguns dos seus relacionamentos se você hoje tomasse essa decisão? Eu vou orar por esta pessoa, eu vou mostrar a ela o amor de Deus, mas eu não deixarei o diabo trabalhar através dela para roubar a minha alegria pela qual Jesus morreu para dar-me. Não permita que a má escolha de uma outra pessoa determine o seu destino. Isto vale a pena notar. Não deixe a má escolha de outra pessoa determinar o seu destino. Efésios 6:12, nós não estamos lutando contra carne e sangue. Entendam isso, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, contra oponentes físicos, mas sim contra os despotismos e poderes, espíritos magistrados, que são os príncipes das trevas deste século, contra as espirituais do mal nas regiões celestes da esfera sobrenatural. Como pode ser mais simples do que isso? Estamos lidando com inimigos, espíritos demoníacos. Eu sei que quando você começa a falar sobre demônios e espíritos malignos, que, sabe, é uma parte de nós que pensa, eca, temos que falar sobre isso? Bem, é melhor alguém falar sobre isso. Porque eu lhe digo, durante a maior parte da minha vida, quero dizer, até o momento em que provavelmente eu estava perto dos 40 anos, eu simplesmente ia à igreja todas as semanas, eu nunca tinha ouvido um bom sermão sobre o diabo. Eu não acho isso certo. As pessoas precisam saber que elas têm um inimigo e precisam estar bem inteiradas no que a Bíblia diz sobre Satanás e o diabo, os demônios e os espíritos malignos. E nós precisamos saber, de acordo com a palavra, como testar e experimentar os espíritos e não acreditar em tudo que aparece por aí. Vamos lá? Deus deu a cada um de nós a capacidade de discernimento. Se vivermos pelo que sentimos em nosso coração em vez do alto da nossa cabeça, nós poderemos evitar ser tão desesperadamente feridos por outras pessoas que fingem ser uma coisa e se tornam outra coisa. Quantas vezes você sente que algo não está certo, algo não está certo, algo não está certo, mas você não pode colocar o seu dedo nisso porque você não entende, realmente não entende o que é, e então você vai em frente pela sua cabeça e acaba em uma grande bagunça? Eu aprendi a prestar atenção nisso. É como, eu acho que eu vou puxar o freio aqui e ser um pouco mais cuidadosa. Eu não quero que o inimigo use as pessoas mais para tentar me destruir. Então eu fui à igreja por todos esses anos e eu não sei o que eu pensava sobre o inimigo, mas eu certamente nunca tinha ouvido uma mensagem que ele era o meu problema, que foi o diabo que trabalhou através do meu pai para tentar destruir a minha vida. E que, na verdade, ele fez isso porque Deus sabia porque eu tinha um chamado na minha vida e Deus queria usar-me. E assim, desde o momento em que eu
abri meus pequenos olhos de bebê, o diabo estava lá tentando destruir-me. Meu primeiro nome não é Joyce, é Pauline. E Pauline Joyce significa pequena pregadora de espírito alegre. Então o meu pai, que me deu esse nome, não sabia que, embora ele estivesse abusando de mim, cada vez que ele chamava-me, ele estava dizendo, pequena pregadora de espírito alegre. E quer saber? Eu tenho o maior testemunho que se possa ter. Ainda estou aqui. E você também. E nós estamos aprendendo todos os dias. E todos os dias eu quero ficar mais e mais inteligente. Eu quero reconhecer o funcionamento do inimigo mais e mais. Eu não sabia que era o inimigo trabalhando através do meu pai, então eu me joguei diretamente nas mãos do inimigo. Meu pai magoou-me e eu passei a minha vida com ódio dele. O que eu precisava fazer era odiar o diabo e aprender a mandá-lo de volta. Eu não estava fazendo isso, odiando meu pai e sendo amarga e culpando todos os homens pelo que meu pai fez comigo. Vamos, você está vendo o padrão? A maneira de mandar o diabo embora é fazendo exatamente o oposto do que ele quer que você faça, é perdoando, é ajudando o maior número de pessoas que você puder ajudar. É assim que você manda o inimigo de volta, fazendo exatamente o oposto do que ele quer que você faça. Eu mando o inimigo embora toda vez que eu venho aqui e abro a minha boca, e eu posso lhe garantir que ele não está feliz hoje. Toda vez que você perdoa alguém que te magoou, você está pisando na cabeça do diabo. Toda vez que você tem a oportunidade de ficar amargo e irritado e você se recusa a fazê-lo, mas em vez disso, talvez você ora por essa pessoa ou a ajuda. Oh, meu Deus! O diabo tem um colapso nervoso. Jesus repreendeu Satanás, não pessoas. Mateus 16, verso 21. Então Jesus começou claramente a mostrar aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer nas mãos dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então agora Jesus está tentando explicar aos discípulos sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. E Pedro chamou Jesus à parte para falar com ele em particular. E começou a reprová-lo e a repreendê-lo. Repreendê-lo? Você pode imaginar quanto orgulho e quanta estupidez você teria que ter para fazer isso? Mas veja, embora Pedro amasse Jesus e apesar de ser um grande homem de Deus, ele teve uma fraqueza com a qual o inimigo trabalhou. E a sua fraqueza era o orgulho e o medo. E você pode ver isso em outras situações, lá na Bíblia, quando ele negou a Cristo foi por causa do medo. Bem, não sei exatamente tudo o que estava acontecendo na mente de Pedro, mas tenho a impressão de que parte disso era, bem, se ele está prestes a sofrer e nós estamos com ele, então isso significa que nós poderíamos estar em perigo também? O que quer que ele tenha pensado, ele não estava vendo as coisas do jeito certo. Então ele disse, não, isso não deve, não, isso não é certo, isso não deve acontecer. Bem, e se Jesus tivesse ouvido Pedro? Vamos lá, quantas pessoas você ouviu que talvez tenham feito você perder o seu destino? Oh, não, você... Pode esquecer isso? Você não poderia fazer isso? Não. Você não tem o dom, o talento para isso? Cara, quando Deus me chamou para ensinar, eu fazia parte de um grupo de pessoas que vinha de uma cultura, de uma formação onde as mulheres não faziam isso. Bem, veja, eu não sabia que Deus não podia usar as mulheres, então eu só acreditei no que ele disse e comecei a fazer o que pensei que ele estava me dizendo para fazer. E então, alguém disse para mim, eu estou ouvindo dizer do grupo de senhoras, alguém nos diz que você disse que você pensa que um dia você vai ter um dos maiores ministérios do mundo, já liderado por uma mulher. Isso não é possível. Foi o que me disseram, estivemos falando sobre isso e com sua personalidade isso não é possível, Joyce. Bem, como eu sempre digo, ainda estou aqui. Bem, quer saber? Elas realmente não estavam tentando ser más comigo. Aquilo era o inimigo trabalhando através de seus pensamentos carnais, tentando fazer com que eu acreditasse que eu era inadequada para esse trabalho e que Deus não tinha chamado a mim. Veja, Satanás trabalhará através das pessoas e é por isso que não é que não devemos ouvir as pessoas, mas nós precisamos ouvir primeiro a Deus. Nós devemos obedecer a Deus e não ao homem. Então não perca o seu destino, porque o inimigo está trabalhando com alguma pessoa, tentando dizer o que você não pode fazer, o que você não é, o que você nunca será. Ouça a Deus e diga, eu posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. E Deus disse a Saulo, quando a unção vier sobre você, você será transformado num outro homem. Deixa eu te dizer algo, o que quer que você seja no natural, quando a unção de Deus vier sobre você, você pode tornar-se uma criação totalmente diferente. Versículo 23, mas Jesus se afastou de Pedro, dizendo a ele, para trás de mim, Satanás. Vocês estão vendo isso?
Você é uma pedra de tropeço, você é uma ofensa, um obstáculo, uma armadilha para mim, porque se preocupa com o que não participa da natureza e da qualidade de Deus, mas dos homens. 1 Pedro 5,8. Sejam bem equilibrados, moderados e sóbrios, que significa sério. Fiquem atentos e cautelosos em todos os momentos, pois o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa devorar. Cara, assim como o leão vagando à noite à procura da sua presa, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E Satanás, ele vem rugindo como leão, procurando alguém a quem devorar. Portanto, todos precisam se posicionar. Não vai ser eu. Esse não vai ser eu. Nós devemos aprender a viver com mais cuidado, estar alerta. A Bíblia diz: vigie e ore. Vigiar e orar. No momento em que você sente a inveja tentando entrar no seu coração, você ouve sobre uma bênção de um amigo, bem, talvez seja um amigo que você ama com o amor do Senhor, mas você realmente não gosta muito dele. E talvez você tenha um amigo assim, e ele conseguiu algo que você quer há muito tempo e você ainda não tem, sabe? E você pode sentir o ciúme começando a surgir e uma espécie de atitude ressentida. E sabe, nesta hora, se você estiver bem alerta, é hora de dizer: não, eu resisto a você, Satanás. Você não vai me dar uma atitude ruim. Eu estou feliz por ele e, Deus, eu te agradeço por tê-lo abençoado. Nós temos que resistir, nós não podemos simplesmente deixar estas coisas acontecerem. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira como vivem. Quem são seus amigos? Com que tipo de pessoas você está saindo? Você anda por aí com pessoas que o deixam melhor ou pessoas que o desanimam? Você anda com pessoas que tentam você a pecar? Que tal sair com algumas pessoas que o edificam, que o levantam e o desafiam e fazem de você uma pessoa melhor? Que quando você está perto delas, você quer ser melhor, quer ser mais gentil, quer ter melhores maneiras, quer ser mais educado. Você pode mudar muito em sua vida apenas estando perto de pessoas melhores. Satanás espera que a gente abra uma porta. Ele espera apenas e trabalha para que abramos a porta. Efésios 4, 26, 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Vamos ler corretamente. Não diz que ficar com raiva é um pecado. Diz que quando você sentir raiva, não peque. A raiva é uma emoção natural. Quando alguém te irrita, você vai sentir raiva. Mas a questão é que temos o controle, o autocontrole, um dom de Deus, onde nós não precisamos responder de acordo com o que sentimos. Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, a sua exasperação, sua fúria, a sua indignação, antes que o sol se ponha. Em outras palavras, olhe para mim quando eu digo isso. Não vá para a cama com raiva. Não tem como dizer o tipo de vantagem que o inimigo adquire quando vamos dormir com raiva. Se você dormir com raiva, vai acordar com raiva. E todo o seu dia será arruinado. Alguns de vocês têm ido dormir com raiva por 20 anos. Talvez seja a hora de uma reviravolta aqui hoje. Amém? É hora de você perceber, não importa o que as pessoas tenham feito com você, estar com raiva delas não vai resolver o seu problema. Elas não são verdadeiro problema para começar. São pessoas enganadas e o inimigo as está usando, então, tentando chegar até você. Agora, isso não significa que elas não sejam responsáveis por seu comportamento. Isso não significa que, nós não... bem, não é culpa sua, é apenas o diabo usando você. Sim, porque cada um de nós tem a responsabilidade de aprender a palavra de Deus e não deixar que o inimigo use a nós. Mas talvez o que precisamos fazer, em vez de estar tão preocupados com quem o inimigo está usando para chegar até nós, é nos certificar de que o inimigo não está nos usando para chegar a outra pessoa. Eu tenho certeza de que o inimigo usou-me várias vezes para ferir os sentimentos das pessoas. Você sabe, as pessoas podem não se lembrar de tudo que você disse para elas, mas vou lhe contar, elas sempre se lembrarão de como você as fez se sentirem. E temos a oportunidade de deixar Deus trabalhar através de nós, ou o inimigo trabalhar através de nós. Deus também procura por pessoas que Ele possa usar. Efésios 5,15, tenham cuidado com a maneira como vivem. Vivam não como insensatos, mas como sábios. Apaziguem a ira antes do pôr do sol. Efésios 4,27, não deem nenhum espaço, nenhum lugar para o diabo, não deem a ele essa oportunidade. Tudo bem, agora, a guerra que nós estamos lutando é uma guerra espiritual, não é uma guerra física, e muita coisa ocorre em sua mente. Portanto, é por isso que falo muito sobre o campo de batalha da mente. A mente é como um campo de batalha no qual nós ganhamos ou perdemos nossas batalhas. Deus quer que nós tenhamos nossas mentes renovadas com a verdade de sua palavra. Mas o inimigo, ele quer mentir para nós e nos fazer acreditar nessas mentiras. Então ele constrói fortalezas em nossas mentes, e uma fortaleza é um lugar onde o inimigo escava e se esconde. Você sabia que eu posso dizer-lhe e saber de fato
que eu estou certa de que muitos de vocês que estão sentados aqui hoje, muitos de vocês acreditam em mentiras. Você acredita em coisas sobre você acredita em coisas sobre o seu passado, sobre o seu futuro. Você pode até acreditar em coisas sobre Deus ou outras pessoas que absolutamente não concordam com a palavra de Deus, mas às vezes nem sequer prestamos atenção aos nossos próprios pensamentos, percebendo que eles são nosso verdadeiro inimigo. Vamos lá, sobre o que você está pensando hoje até agora? Alguns de vocês estão pensando coisas boas, mas outros não? É uma luta. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa guerra não são armas físicas, armas de carne e sangue, mas elas são poderosas em Deus para derrubar e destruir fortalezas. Na medida em que destruímos argumentos e teorias e raciocínios e todo orgulho e pretensão que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levamos todos os pensamentos e propósitos cativos à obediência de Jesus Cristo, o ungido. Então, cada pensamento deve ser submetido ao Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade como crente. De volta a Gênesis, Deus deu autoridade ao homem. Ele disse a ele para subjugar a terra, e ele deu autoridade sobre todas as coisas que ele criou. Bem, quando Adão pecou, ele deu ao inimigo a autoridade que Deus tinha dado para o homem, mas Jesus tomou e a devolveu para nós. Mas só funciona para aqueles que acreditam na palavra e estão dispostos a sair em fé e serem a pessoa que Deus quer que eles sejam. Eu não vou deixar o diabo administrar a minha vida. Eu não vou deixar que ele arruine a minha vida. Eu serei tudo que Deus quer que eu seja, e eu vou ensinar tantas pessoas quanto eu possa ensinar a verdade da palavra de Deus. E você vai fazer o mesmo. Lucas 10, 19, uma das minhas escrituras favoritas. E eis que eu tenho dado a vocês autoridade e poder. Eis que eu tenho dado a vocês a autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e força física e mental e habilidade sobre todo o poder que o inimigo possui, e absolutamente nada lhes causará dano. Tudo bem, mas agora vamos dar uma olhada melhor nisso. Deus nos deu autoridade e poder. Satanás só tem poder? Eis que eu tenho dado a vocês autoridade e poder sobre todo o poder que o inimigo possui. O inimigo não tem autoridade real, porque o Senhor Jesus o despojou da sua autoridade. Mas nós lhe damos autoridade se acreditamos em suas mentiras, se não sabemos quem nós somos e que o maior vive em nós. Para este propósito, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do maligno. Todos digam isso e digam com firmeza: o diabo não tem autoridade sobre mim.